Capítulo 13. Dias no Terraço Palomar. Durante os próximos meses, tive vários outros contatos, tanto nas naves espaciais como com pessoas de outros planetas que estão trabalhando anonimamente entre nós. Palomar Gardens tinha sido vendida e nos mudamos uns 30 metros para cima na nossa montanha. Flying Saucers Heavy Landed, os discos voadores pousaram, foi lançado na Inglaterra em setembro de 1953, e a edição americana na sequência em outubro. Havia muito a ser feito na abertura deste novo território. Não era somente uma verdadeira floresta de carvalhos, mas a terra estava coberta de rochas. Muitas vezes falamos saudosamente dos conhecimentos de outrora na terra, quando haviam permitido aos homens levantarem e moverem grandes lajes de pedra facilmente como se fossem penas. Os egípcios que construíram as pirâmides sabiam o segredo, assim como aqueles que moveram para seu lugar grandes estátuas antigas encontradas a leste da Islândia. Mas nós fomos obrigados a recorrer a tratores barulhentos para abrir uma estrada através da nossa terra e deslocar as rochas. Nosso pequeno grupo passou muitas noites de animadas horas planejando edifícios simples que teríamos gostado de colocar aqui, não só para cuidar de nós mesmos, mas também para acomodar o número crescente de pessoas que estavam vindo para me ver. Esperávamos que os compradores de Palomar Gardens continuassem a explorar o local como um restaurante ou casa de hóspedes modesto, uma vez que não havia tais acomodações a muitos quilômetros daqui. Mas, por alguma razão, eles decidiram fechá-lo. Assim, embora não temos funcionários, sentimos que devíamos dar as refeições a nossos visitantes como uma cortesia, em vista do esforço feito por muitos deles ao usarem seu tempo para chegar para uma visita. Conseguimos construir uma unidade de cozinha muito útil no nível do terraço que cortamos no flanco da nossa montanha. O terraço acabou por ser um trabalho colossal, mas com a ajuda de vários jovens musculosos que nos deram o seu tempo, foi finalmente realizado. Nossos esforços foram bem recompensados. Uma parte do terraço é sombreada por magníficos carvalhos e podemos olhar para os topos das montanhas, que se escalonam um atrás do outro em tons pastéis suaves até o último que se confundem com o céu. Nós equipamos este cantinho com cadeiras de jardim, bancos e mesas de estilo piquenique e compramos uma churrasqueira de pequeno porte. No início, todos vivemos melhor que pudemos em duas velhas cabines pertencentes a amigos vizinhos em uma faixa de terra vizinhos de nossa propriedade. Nós usamos a unidade de cozinha, servindo também como um escritório e um quarto para um de nós e como um ponto de encontro quando o mau tempo nos segurava dentro de casa ou nos obrigasse a entrar. No entanto, ainda não tinha nem água corrente nem eletricidade. Um claro córrego fluía no subterrâneo para o lado da nossa montanha. Nós o canalizamos à superfície e fizemos uma pequena piscina com uma saída, de modo que a água estava sempre fresca. Então nós a transportamos em baldes. Sabíamos que, apesar de nossos sonhos e da necessidade de tais coisas, nós não poderíamos ir em frente e ter esses edifícios construídos antes que tivéssemos o dinheiro para pagar por eles. Assim, embora a nossa vida, sem dúvida, parecesse desconfortavelmente primitiva para muita gente, e com uma rotina dura, ficamos felizes com o que havíamos feito, e cada pequeno conforto que contribuísse para facilitar as tarefas diárias que podíamos acrescentar ao longo do tempo significava mais do que se tivesse chegado facilmente. Foi maravilhoso o dia, quando soubemos que poderíamos agora construir um pequeno edifício que conteria uma sala de bom tamanho, onde eu poderia falar com os meus visitantes no tempo inclemente. Ali haveria também uma pequena sala com um escritório próprio. Nós sabíamos de um empreiteiro em uma pequena cidade cerca de 40 quilômetros distante, que era honesto e confiável, e entramos em contato com ele. A unidade de cozinha tinha sido inteiramente construída por nós mesmos e nossos bons amigos, alguns dos quais tinham sido meus alunos durante alguns anos enquanto eu ensinava a lei universal. Essa primeira pequena unidade sempre simbolizará para mim uma grande data de reconhecimento à causa amiga e da lealdade que tornou sua realização possível. Agora poderemos ter um empreiteiro real. Ele provou ser um homem muito bom e tornou-se interessado no meu trabalho. A casinha foi rapidamente concluída. Nós tínhamos até dinheiro suficiente para mobiliá-la de uma forma confortável e agradável. E aqui colocamos até 2 sanitários de pequeno porte com um chuveiro entre eles. Embora não houve eletricidade por poucas semanas, desde o momento em que escrevo a água corria pelos canos, e pouco importava que fosse fria, e com ducha fraca. A longa espera pela eletricidade que agora nos dá calor e tem feito as nossas velas e lâmpadas de querosene obsoletas. Era apenas uma delícia a mais, e valeu a pena esperar. Enquanto nós íamos atingindo maior conforto, nós nos organizamos para nos cercar de alguns animais aos quais asseguramos uma vida na qual estavam acostumados.
Isto incluiu 2 cães e 6 gatos, para não mencionar frequentes visitas bem organizadas que lhes faziam seus companheiros, os cuncus, gato do tamanho de uma doninha da América do Norte. Estes animais muito difamados, são sociais e amáveis quando não hostilizados, e eles reconhecem seus amigos quando os reencontram. Eles bebem leite nas tigelas dos gatos e partilham a carne dos cães, e ainda sem o mínimo protesto de qualquer de nossos animais. Ocasionalmente, quando um dos cães decide fazer disto um caso e põe para correr o intruso, latindo alto, o Sr. Kunkum apenas se retira para o cume da montanha com graça e rapidez, e a cauda erguida com dignidade. Entre os compromissos de palestras que me levaram para o Oeste, Nova York e Canadá, eu fazia o melhor possível trabalhando nas instalações, somente parando para falar a meus amigos e aos numerosos estrangeiros que vinham me ver. Na época que eu tive uma série de conferências a dar na costa oeste na Inglaterra, e enquanto eu estava no Canadá, eu fiquei muito cansado e perdi minha voz. As conferências se seguiam uma perto da outra e eu parecia incapaz de aprender como preservar minhas forças quando eu discutia assuntos que me interessavam muito. Após conferências oficiais, muitos de meus ouvintes queriam naturalmente me fazer perguntas. Eu não conseguia me cuidar mesmo sabendo que era um bom conselho de deixar a sala de conferências antes que essa boa gente pudesse vir até mim. Como resultado, logo não pude mais falar, e meu médico pediu o cancelamento de ambos os compromissos, os da costa oeste com a Inglaterra, e um completo repouso por pelo menos 6 meses. Esta prescrição médica foi uma grande decepção para mim, por razões óbvias, mas a esta fui obrigado a me curvar. Logo após meu retorno para as montanhas que eu amo, recuperei a minha voz, e eu insistia para que o doutor me permitisse ao menos usar minha voz para acolher meus visitantes. Eu tinha medo de ser um problema para aqueles que insistiam em fazer-me ver aquilo que eles chamavam de bom senso. Talvez que eu simplesmente não tivesse nenhum. De toda forma, mesmo que eu pudesse dispor de mim mesmo me dedicando para aqueles que me procuraram, eu sei que eu recebi muito mais, em muitos aspectos. Em junho de 1954, Desmond Leslie, a quem eu teria encontrado pela primeira vez em Nova York se eu tivesse levado a cabo o meu programa, acabou vindo a Palomar. Esta foi uma grande alegria. Dotado de uma mente muito interessante e um delicioso senso de humor, ele acrescentou muito ao nosso pequeno grupo aqui, não só por compartilhar os nossos interesses comuns, mas também porque ele participava das brincadeiras quando o cansaço exigia que a gente abandonasse por um momento os assuntos sérios. Apesar de ele ter pensado ficar só por um mês, Desmond ficou conosco até o fim de agosto. Eu espero revê-lo na Inglaterra em 1955 quando eu retomar minhas conferências interrompidas. A partir desse momento, com os reencontros de meus amigos de outros mundos, o número crescente de nossos bons amigos deste mundo, amigos de todos os gêneros e tipos, minhas jornadas eram cheias e muito felizes. Só ocasionalmente mesmo, eu descansava quando meus amigos começavam a olhar para mim com uma certa forma antipática. Logo percebemos que teríamos que aumentar o tamanho de nossa casa. Assim, pouco antes da chegada de Desmond, a fim de possuir um quarto de dormir, nós construímos uma repartição no alto do centro da grande sala que tinha sido planejada como uma sala de reuniões e o saguão para as palestras para a imprensa. Nessa altura, um de nós ainda dormiria na velha cabine e outra pessoa ainda tinha sua cama na cozinha. Assim, agora, os novos arranjos nos proporcionaram só meia sala para as palestras, na qual eu dormiria, verdadeiro quarto para dormir e um escritório com uma cama de campanha. Nós nos sentíamos realmente instalados quando, pouco depois, transformamos uma barraca em um lugar confortável para dormir, levantando-a do chão em uma base de madeira compensada e fazendo correr em todo o redor uma tela até meia altura. Assim, levamos a cama para fora da cozinha. Eu ainda estou encarregado de bombear água para dentro e para fora dos tanques e do lado de fora da casa com a ajuda de algumas mulheres de boa vontade. E me sinto muito orgulhoso dos resultados. O minguado fio de água que corria antes no lavabo e no chuveiro é agora uma verdadeira torrente, e cavamos uma verdadeira pequena piscina debaixo de uma bela árvore de carvalho e plantamos flores em torno da borda de uma rocha. Ainda esta manhã, pegamos um cupido de cimento e uma grude debaixo da casa e as colocamos na piscina. Parece que ficou muito bem. Nós trabalhamos duro, mas estamos felizes. As montanhas estão sempre ali diante de nossos olhos, nunca monótonas, com uma beleza que muda com o amanhecer, a pleno sol e com o sol poente. Elas são muito lindas ao entardecer ou quando o luar as acaricia e escuras contra um céu cheio de estrelas. E muitas vezes vemos os discos voadores piscando por cima de nossas cabeças.
De fato, nas últimas semanas, as naves foram vistas por muitos em cidades vizinhas e grandes cidades. Estamos contentes em saber que eles estão assim acima de nós, e nos céus de toda a nossa terra. Esperamos que em um futuro não muito distante, todos os povos do nosso mundo possam ver, conhecê-los e saber como eles são, e esperamos que muitos desses que pelas palavras se convencerão, que já sabem e que têm mantido silêncio, falarão pelo bem de toda a humanidade.